Agora eu venho aqui para o painel do técnico. Lembra que eu falei que a maioria das pessoas só tem acesso ao painel administrativo e do técnico. Então, vou começar por isso. Então, quando eu clico aqui, aqui para mim aparecem todos os pedidos que têm análise aqui para nós. Mas aqui dentro da ANA, o Regla se comunica com esse sistema de arquivos e documentos que é o Proton. Então, a gente distribui o processo lá no Proton e aparece aqui para o analista. Distribui lá e aparece aqui. Tem que entrar lá. Isso. Aí aparece aqui para a minha equipe lá só para analisar aquilo que está distribuído para ela. Né? Aí, só que aqui para mim aparece tudo. Aqui em cima, para mim, aparece essa opção, mas para o estado de Goiás aparece só os pedidos deles. Então, Minas não enxerga os de Goiás, Goiás não enxerga os de São Paulo e assim por diante. Né? Aqui aparece tudo para nós, porque a gente acaba tendo acesso, né? Como gestor do sistema. Pronto, então o pedido 45 está aqui, né? No pedido no Ribeirão Piancó, tudo certo. Aqui a gente faz outras ações. Né? Aqui eu visualizo, aqui eu analiso em si, e aqui é uma parte da comunicação que eu vou mostrar para vocês depois. Tem o mesmo nome, mas é outra coisa. Quando chega uma resposta de uma comunicação, é aqui que aparece um vermelhinho, assim, para a gente ver que está lá. Então, na parte de análise manual, o Regla tem essas abas aqui. Essa primeira de dados declarados é o pedido do jeito que o usuário fez, do jeito que chegou. Aí a gente começa por aqui para ver se está ok. Né? Então, vamos lá. Então, eu olhei aqui todos os dados administrativos. Se fosse uma bacia de marco regulatório, eu ia olhar se ele já preencheu o CEIA, que é obrigatório. Esse aqui não preencheu. Então, seria uma coisa que eu vou anotar aqui no meu caderninho para falar com ele. Ó, você não preencheu. Tem aqui uma contagem de tempo, né? Então, eu acabei de pedir, então tem 0 dias. Né? E aí ele vai, cada dia que passa, vai aumentando aqui esse número. Isso aqui fica suspenso, essa contagem fica suspensa durante o período que a gente manda uma comunicação e está aguardando a resposta. Ou seja, a bola está com o usuário, não tem que estar contando o nosso tempo de análise aqui. Quando ele responde, aí sim continua a contar. Bom, e aí aqui a parte do ponto de interferência em si, né? Está aqui no Ribeirão Piancó, as observações, se ele tivesse escrito aqui que era poço, eu não ia prosseguir. Ou se ele tivesse dito aqui que, na verdade, o rio não é o Ribeirão Piancó, é outro, aí eu ia falar, não, a gente tem que ajustar. Prosseguir dessa forma não vai dar, porque senão a outorga dele vai sair com o nome do rio errado. Né? Então, a gente vai, com essas observações, a gente acaba desconfiando, né, de algumas informações fornecidas que a gente precisa tomar determinadas atitudes. Aqui é possível clicar nesse mapa e ver a localização do ponto, isso aqui é interessante. Né? Tem uma imagem de satélite aqui por trás, tem código OTO. Ó. Isso aqui é uma área que deve estar implantada, se fosse esse caso. Né? Se fosse de verdade. Pode ser que esteja implantada, que tem uma área aqui. Pode mudar aqui para outro tipo de mapa. Piancó. Aqui não. Aqui não. Bom, então o pedido desse usuário foi de 500 hectares de soja. Aqui eu posso baixar a planilha que o usuário subiu lá no pedido. Eu não vou clicar porque a gente já tem, né? Mas é isso. Aí aqui ele mostra os dados de operação calculados pelo sistema com 1322 e os dados de operação solicitados, para fins de comparação só. E aí aqui o que nos importa agora. Vamos supor que eu abri a planilha de irrigação, vi que ele preencheu bem, os cacês estão adequados, estão razoáveis, vamos ver se tem água. É aqui que eu aperto. Ó. Ele vai pensar bastante aqui e daqui a pouco vai nos dar a resposta. Aí, agora ele deu a resposta. Ó, ao longo dos meses aqui, não tem nenhum comprometimento acima de 100%. O maior é que é no mês de setembro. O individual é 77% e o coletivo é 81%. Então, tem mais alguém outorgado aqui que consome um pouquinho, não é só esse usuário. Daqui dá até para a gente ver isso. Né? E não tem comprometimento a jusante. O individual é a conta só desse usuário com a vazão disponível no trecho. Só desse. Então,
podia ser que só ele já estourasse, né. O coletivo ele leva em conta todas as demandas outorgadas a montante, por isso que eu falei, né, tem mais alguém aqui, senão esses números seriam iguais. Não, individual não tem. E não há comprometimento a jusante, né, então ele olhou aqui no mês mais crítico e viu, ó, em setembro não tem problema para jusante, aí ele dá essa resposta aqui, que não. Então podemos prosseguir, esse pedido aqui daria para outorgar, do jeito que está. Aqui embaixo eu posso incluir condicionantes, né, também foi uma outra pergunta que a colega fez na hora do café. Eu clico aqui nesse botão e existe uma lista de condicionantes cadastrada aqui, ó. Isso aqui só eu e o André, só André 11 e o Punch que temos senha, para cadastrar essas condicionantes e o analista só vir aqui e selecionar uma delas. O analista pode solicitar: "Olha, tem um caso aqui diferente e eu acho que a gente tem que colocar a condicionante X". Aí a gente estuda, conversa, decide e põe. Sugere, né, aqui ainda é a sugestão. Pronto, aí nesse caso eu vou colocar aqui que, sei lá, uma qualquer aqui só para vocês verem. Pronto. Aqui eu posso botar observações da análise, aqui ele já traz para mim que esse texto padrão aqui, que está tudo compatível, está tudo certo, podemos prosseguir. E aqui eu poderia já deferir. Mas eu quero só mostrar para vocês as outras abas aqui rapidinho, porque já são 12:08. Aqui é a aba de ajustes. Vamos supor que quando eu vi a planilha, a pessoa tinha preenchido os CACs todos iguais. Mas, poxa, soja é uma cultura anual, não pode ter CAC igual todos os meses. Aí a gente refaz a planilha e manda para o usuário, fala, ó, não está adequado, a Ana não aceita assim, tá? Não pode prosseguir dessa forma, e eu ajustei. Aí, depois que eu faço o cálculo lá pela planilha, eu venho aqui, refaço, deixa eu só... O zoom estava muito grande aqui. Então, aqui eu repreencho isso daqui, vejo se passa, ou então se não tivesse passado lá, né? Tem que diminuir. Não vai dar para outorgar os 500 hectares, não. Dá para outorgar só a metade, por exemplo. Depois que eu ponho na planilha, eu faço aqui a análise da disponibilidade hídrica. Se passar, aí aqui embaixo vai aparecer um botão para eu enviar para aprovação do usuário. Nesse caso que eu falei dos CACs, né? Olha, não deixa passar assim. Eu não mudei a área do empreendimento, nem nada, é só uma questão de ajuste de volumes, né? Geralmente eu até já faço o ajuste e mando para aprovação. Nem pergunto nada se ele concorda. Se ele quer fazer alguma alteração, a gente pode reverter esse ajuste que a gente faz. Mas, geralmente, assim, são valores bem conhecidos, padrão e tal, então não tem por que não aceitar. Agora, nessa outra situação de que os 500 hectares não dá para outorgar. Então, o que eu venho? Venho aqui nesse módulo de comunicação, nessa outra abinha, abro uma mensagem aqui e falo, ó, fulano, não tem água para 500 hectares, tem água só para 250. Você aceita? O que você quer fazer? Me manda uma planilha do jeito que você quer mudar, você quer colocar um pivô e um gotejamento para aumentar a eficiência, você quer mudar a cultura, você não quer de jeito nenhum, você vai para outro lugar, me diz aí. Aí eu fico esperando aqui 10 dias para ele me responder, é o nosso prazo de resposta, né? Aí, vamos supor que ele me mandou uma planilha e fala, não, eu quero, 250 para mim está bom, ainda é viável financeiramente, eu quero continuar. Aí eu vou lá e ajusto para essa planilha e mando para ele aprovar. Depois que ele aprova, a gente roda de novo o balanço, porque pode ser que tenha entrado outro na frente, pode acontecer, tem 2 pessoas analisando, o outro foi mais esperto, respondeu mais rápido, fazer o quê? Pode entrar. Ou o próprio balanço ter mudado um pouquinho, mas ainda assim passar. O ideal é que, quando está próximo do limite, a gente não fique espalhando os pedidos por pessoas diferentes, né? A gente faz um de cada vez, para não acontecer nenhum problema, para respeitar a ordem de análise. Mas a gente tem que rodar o comprometimento de novo na hora de emitir o parecer para que o valor fique o mais atualizado possível, né? Então, a gente roda o comprometimento de novo e defere. E aí, dessa vez, vai ter uma minuta de parecer. Eu não sei se eu continuo daqui, o que vocês acham? Podemos ir até 12:30, que aí eu mostro até o final do fluxo manual para vocês saberem direitinho. Pode ser? Tá bom.
Então, vamos lá. Vamos fingir que eu não precisei, então, ajustar, só para não precisar passar por essa parte. Mas vocês já sabem que dá, né. Então, eu clico aqui em deferir. Aqui ele me pergunta: "É insignificante?". Ele já vem preenchido aqui com um sim ou com um não, com base numa tabela de limites que tem na base hidrográfica. Ele já me sugere. E ele sabe, inclusive, olhar se é para olhar a vazão instantânea, se é para olhar a vazão média diária, a vazão mensal ou anual. Isso está tudo associado ao trecho da base. Mas alguém até perguntou assim: mas e se o usuário fizer vários pedidozinhos pequenos, mas no todo isso for significante, né, ou seja, né, não for insignificante? A gente pode mudar aqui. Na verdade, se ele tivesse vindo marcado no sim, eu poderia falar: "Não, eu decido emitir uma outorga, porque eu sei que é um empreendimento grande, que foi fatiado", sei lá, né. Então, beleza, mas aqui não é insignificante, eu confirmo. Aqui eu defino qual é o prazo dessa outorga, se eu indico fiscalização ou não e uma justificativa. Isso aqui vai ficar registrado no parecer, né. Então eu vou confirmar do jeito que está. E aí, o que que acontece? Esse processo agora mudou aqui os botões de possibilidades, né. Então, antes era um botãozinho branco também, que era para eu analisar. Agora, tem uma fase aqui de inclusão do parecer. Então, quando eu clico aqui, agora o parecer técnico foi gerado lá naquela aba de documentos. Ó, tinha a solicitação de regularização, agora tem o parecer. Aqui embaixo seriam os documentos complementares enviados pelo usuário, lá no pedido, né, que eu mostrei para vocês, a gente não colocou nada aqui, mas poderia ter aqui. Tudo isso para alimentar um processo SEI, por exemplo, né. Então aqui, o parecer, ele tem um anexo, também como eu falei com vocês, que também pode ser ajustado de acordo com as necessidades. O anexo, a gente até recomenda que não tenha alteração, porque, são só os dados técnicos do pedido. Se forem informações adicionais de, sei lá, referência a normativos do estado, isso fica lá no outro documento, né. Então aqui tem tudo que foi deferido no pedido. Se eu tivesse feito um ajuste, aqui no parecer ia estar aparecendo o que eu ajustei. Se fosse os 250 hectares, por exemplo, ia estar aqui 250. Não é o pedido, isso aqui já é o resultado da análise em si. Então, o quadro de operação, aqui ele informa se houve ajuste ou se não houve ajuste. Isso é automático. Esse texto aqui aparece automaticamente, então aqui não foi ajustado. Aqui é a parte da disponibilidade hídrica. Vejam o que que aparece aqui. Ele diz qual é o comprometimento coletivo, que no caso ele puxa do mês mais crítico, e que, considerando isso e o balanço ajusante, há disponibilidade hídrica para atender a solicitação. Aqui ele mostra o gráfico, né. Esse é o gráfico do mês mais crítico, setembro. Aquela condicionante que eu aleatoriamente incluí lá atrás. Ato anterior válido seria se ele tivesse feito um pedido de alteração, por exemplo, aí aqui ia estar escrita a outorga dele, que foi associada lá no início. O que a gente está emitindo recomendando emitir seria uma outorga de direito. É possível fazer alteração de direito para preventiva ou vice-versa na aba de ajustes. A gente considera que isso é uma coisa que precisa passar pela aprovação do usuário, porque se ele pedir uma preventiva e a gente estiver emitindo uma de direito, se tiver cobrança, ele vai ser cobrado, enquanto com uma preventiva ele não vai ser. Aqui o prazo legal, que também foi o prazo da outorga, né, que também foi definido na análise, e se eu indiquei fiscalização ou não. Tem aqui também o corpo do parecer, que aqui é o Word. Aqui vocês podem escrever o que vocês quiserem. Toda a história da vida do cara dá para botar aqui no Word, né. E aí depois que eu aqui nessa parte, né, aqui esse início aqui também é padrão, nesse caso de Goiás, faz referência a uma resolução do conselho estadual, vem os dados do empreendimento, do usuário, eu entrei aqui como sócia, né, código da interferência, capacitação, e aqui captação, e aqui essa parte que também é fixa, mas pode ser complementada, que você pode botar 10 páginas aqui se quiser. Pronto, e aqui também vem, para preencher com o nome e o cargo da pessoa que está fazendo a análise. Depois que a gente
complementa e finaliza, a gente sobe esse parecer para cá, um parecer assinado, né. Vamos supor que seja qualquer documento aqui, só para a gente finalizar. Eu adiciono e só agora eu posso finalizar. Análise técnica, porque, ó, finalizar a análise. Só agora que eu tenho um documento final com a análise técnica, finalizada e assinada. Então pronto, agora ele nem vai mais aparecer aqui, ó. Essa daqui apareceu, desculpa, eu vou explicar por quê. Aqui é possível reverter. "Ah, não, eu errei em alguma coisa, sei lá, quero mudar. Tem alguma coisa errada", eu venho aqui, ou aperto na reversão da análise, que é eu perco todos os ajustes, o pedido volta a ser original, do jeito que ele chegou, ou eu posso apertar no amarelinho, que ele somente reverte a deliberação. Tem esse nome porque aqui na tela da Ana, naquela última tela que tem os prazos e a indicação de fiscalização, tem também a deliberação. Como eu comentei com vocês mais cedo, a gente tem 3 níveis de deliberação aqui: superintendente, diretor e diretoria. Se a gente, na hora de finalizar, errou, é possível não perder os ajustes técnicos, que dependem de uma aprovação do usuário, para ajustar só esses parâmetrozinhos finais. Essa é a finalidade desse botão, né. Então, é possível, fazer essas alterações aqui, mas, a princípio, a minha análise técnica está finalizada.